Olá, dimensionamento de uma escada com viga, ok? Isso aqui eu vou demonstrar para uma escada com viga central e também para uma escada com uma viga excêntrica, e na verdade isso que vai valer até com os outros tipos de escada onde a viga não está reta. Essa questão aqui é o seguinte, primeira coisa então, a gente já tem o plano de escada, eu criei um outro plano aqui chamado escada com viga, ok? A base que eu vou colocar, basicamente escada com viga, né? Que pode ser uma espinha de peixe ou pode ser também uma flutuante, ok? Dos dois tipos de escada são tipos de escada com viga, ok? Puxar uma borda da esquerda aqui, tá? E vários dados repetir aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vão da escada, altura da escada, largura da escada, eu vou ter igual. Posso ter copiar aqui direto, ok? Copiamos aqui, só vamos editar isso aqui, colocar tudo isso aqui em Arial Narrow, beleza? Tá, então a primeira questão é escada com viga aqui. Vamos lá. Vamos da nossa escada nesse caso é tipo 4,37, ok? 4,37. Vamos imaginar que a altura da escada vai estar aqui, ó. A altura da escada vai daqui até aqui. Eu estou falando de 2 metros. E não, o vão da escada não está bem ajeitado aqui, mas entre cada degrau aqui eu tenho 18 centímetros, ok? Então daqui a aqui eu sempre 18 centímetros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 degraus de 18. Então, 16 degraus de 0,18, ok? E inclusive uma questão que a gente tem aqui é o seguinte, esse tipo de escada, uma escada com viga, ok? É muito mais eficiente para um plano reto. Ou seja, uma escada que ela começa, a pessoa sobe reto. O andar inteiro, digamos, reto, é muito mais eficiente trabalhar com uma escada com uma viga central. Agora, se eu puder fazer uma escada em U, por exemplo, uma escada que vai e volta, aí uma escada não precisa ter uma viga central, porque não precisa de tanta inércia. Entendido? Bom, largura da escada. Vamos imaginar que aqui é uma escada residencial. Okay? Não tem tanta diferença em questão do balanço, tá? Essa escada aqui, digamos, tem 1 metro de largura. Escada residencial geralmente vai ter 90 centímetros, 1 metro de largura como base. Ok? Bom, próxima questão aqui é o seguinte. Aqui eu tenho espessura, ok? Eu não vou ter espessura em si, agora vou ter algumas outras dimensões, que é o quê? Bom, primeira coisa, a altura da viga, ok? Vou que seja uma viga de 30 centímetros aqui, no caso uma viga de 30 centímetros, tá? Largura da viga, então largura da viga aqui, posso até copiar isso aqui para baixo aqui, ó. Até fazer o seguinte aqui, ó. Vou selecionar tudo isso aqui, deixar tudo isso aqui como mesma fonte aqui, ó. Tá, beleza. Então vamos lá. Altura da viga, largura da viga, ou até fazer o contrário, colocar largura em cima, né? A gente fala que a viga tem, sei lá, 14 por 30, não 30 por 14, ok? E espessura do degrau, ok? Espessura do degrau, ok? E vamos imaginar que é um degrau, a princípio aqui, ó, 10 centímetros, digamos, ok? Talvez tenha que modificar depois, fazer uma ideia base. Bom, aqui foi então, o comprimento foi, a altura do degrau não vai ser crítico, na verdade, a altura do degrau não importa mais, porque eu não vou preencher o degrau, eu vou ter só a espessura dele, tá? FCK, carga sobre carga, permanente, alfa E, dias escorados, contra flecha e coeficiente de adição de aço, praticamente tudo igual, ok? Posso jogar isso aqui tudo, valores iguais, tá? O que mais que eu vou ter além disso é o seguinte, aqui ó, esses dados aqui ó, de apoio base, eu vou ter igual, tá? Eles começam na coluna M, então copio aqui e jogo na coluna M aqui, beleza? Tá? Esses dados que são iguais, né? Eu posso ter escadas com mesmas vinculações para tudo, ok? E daí o que mais que eu vou ter? A concentração de aço foi, o que eu teria aqui ainda seria esse vinculação da escada, né? Vinculação da escada aqui, dados, validação dos dados aqui, dados, validação de dados. Eu quero uma lista aqui, peraí. Validação de dados aqui, deixa eu verificar, opções aqui, ok, dados aqui, onde que está validação de dados, obter dados, fluxo de dados, atualizar tipos de dados, classificar, aqui ferramentas de dados, está aqui, validação de dados, vai ter aqui em ferramentas de dados, aqui então, cadê aqui, texto para colunas, aqui, validação de dados, validação de dados, beleza, tá? Então vai ser a mesma coluna, beleza. Posso até vir aqui só, quem sabe, pressionar a faixa de opções aqui, não colocar algumas questões tipo suplementos, e aqui em dados também não precisa colocar todas as informações, então isso aqui é só questão do Excel em si, ok? Beleza, validação de dados vai ser a mesma validação base de dados aqui. Entendi isso aqui agora, só vou largar aqui um pouquinho para ter espaço para aparecer todo o texto, beleza.
como que vai ser a questão do dimensionamento da estrutura. E aqui entra uma questão. Isso aqui eu posso ver tanto uma escada com viga ou uma escada de espinho de peixe. Então eu posso pegar essa coluna básica, tipo de escada, e também colocar algumas informações. Ok? Tá? Então, tipo de escada, eu posso ter uma escada espinha de peixe aqui, ó, e eu posso ter uma escada flutuante, ok? A escada flutuante é com a viga na borda, ok? Enquanto a escada espinha de peixe é uma escada com, digamos, a viga no centro. Beleza? Bom, colocamos esses dois tipos de escada. O que a gente vai ter de informações agora? Bom, primeira coisa, cálculo do momento flutuador. Várias contas repetidas aqui. Posso até começar a copiar várias contas aqui, ó. Só copiar aqui e ajustar, né? Mas a questão é, vamos lá. Cálculo do momento flutuador. OCD é a mesma coisa. Hipotenusa é a mesma coisa, vão em altura ao quadrado. Agora, carga permanente da nossa escada. Qual vai ser a carga permanente da escada? Vai ser igual a, no nosso caso, vai ser igual a largura da viga multiplicado pela altura da viga, isso aqui dividido por 100 ao quadrado, e multiplico por 2,5, que vai ser o peso da viga, só que daí se eu multiplicar pela hipotenusa ainda e dividir pelo vão da escada, ok? Porque a escada está na diagonal, você tem que calcular o peso dela na diagonal, mais a largura da escada multiplicada pela espessura do degrau em metros, né? Multiplicado por 2,5. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que essa escada pesa 0,376 tonela-força por metro. Aqui a gente vai calcular tonela-força por metro e não tonela-força metro por metro. Por que da diferença? Basicamente, porque agora tem só uma viga vencendo o vão inteiro. Eu não tenho uma largura em si específica da estrutura, entendido? Então, aqui é tonela-força metro e não tonela-força metro por metro. Aqui isso aqui é o momento flutuador da viga, ok? A gente tem o momento flutuador da viga e momento flutuador do degrau. Ok? Então, começando pelo momento flutuador da viga. O momento flutuador da viga vai ser o quê? Vai ser igual, basicamente, igual a o vão da escada ao quadrado multiplicado pela carga permanente, ok? Dividido por procurar, né, o tipo de apoio nessa tabela aqui, ok? Nessa tabela, tipo de apoio, beleza? Valor procurado, ok? Peraí, valor procurado, esse aqui, nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2, que é do momento flutuador positivo, e eu quero o valor exato, beleza? Ok, fecha parênteses mais, aí foi. Tá? Então, esse é meu MK. Agora, eu vou copiar essa mesma fórmula, colocá-la aqui do lado, só que usando a coluna 3, que vai me dar um MK negativo, que nesse caso é praticamente zero, né? Ok? Bom, próxima questão que eu tenho tipo de aço positivo e negativo. Então, aqui, ó, vou colocar o seguinte aqui, eu posso até copiar aqui embaixo, ó, mas armadura da viga, ok? Armadura negativa da viga. O que eu posso ter de armadura negativa? Dados, validação de dados aqui novamente. Eu posso ter uma lista do quê? Bom, tecnicamente eu poderia usar até colocando essas barras aqui, dificilmente usar tipo a barra de 6.3, 6, uma viga, mas tecnicamente é possível aqui usar uma barra mesmo de diâmetro pequeno, ok? 6.6 aqui, beleza, 6.3, digamos, milímetros, ok? Vou copiar a mesma coisa aqui, ó, armadura positiva da viga, ok? Ah, faltou uma pequena questão aqui, que é o seguinte, que eu não cheguei a colocar, mas tem a seguinte informação aqui, ó, armadura de pele da viga, ok? Por que armadura de pele? Porque no nosso caso, a gente pode acabar precisando de uma armadura de pele, ok? Tá, mas a gente vai usar dados aqui, validação de dados aqui, basicamente a mesma linha aqui, as mesmas colunas, ok? Bom, FY do aço vai ser igual a procurar positivo, né? Esse diâmetro aqui, ó, nessa coluna aqui, coluna 2 e valor exato, ok? E daí eu divido isso aqui por 100 para ter uma força e por 1.15, que é o coeficiente de ponderação. Beleza? Entendi isso aqui? Foi. Tá? A mesma coisa eu vou fazer agora com o meu aço positivo, então, com aço negativo, desculpa, se eu usar a parte de cima aqui, beleza? Bom, tendo isso aqui agora, posso deixar tudo isso aqui alinhado pelo eixo, quem sabe aqui, beleza? Meu D vai ser igual a, faltou uma informação importante aqui, que é o nosso cobrimento, ok? Posso até acrescentar, colocar o coeficiente de edição aqui, ó, e colocar o seguinte, cobrimento, né? Eu tinha colocado o cobrimento aqui, ó. Vamos ver com a tabela com cobrimento de 2,5 centímetros, não é uma diferença tão pesada nas vigas, mas existe. Ok? Então, o meu D vai ser igual à altura da viga, menos o cobrimento, ok? Faltou uma pequena questão aqui, que é o seguinte, é o modelo positivo da viga, ok? Até colocar aqui, ó, positivo assim, tá? E estribos da viga, né? Estribos da viga aqui, geralmente estribos a gente vai trabalhar com 5.
Beleza? Mas a questão é o D vai ser esse menos esse, menos o diâmetro estrito sobre 10, menos a armadura positiva sobre 20. Ok? Então essa é a informação do nosso D aqui. Agora, e para o negativo vai ser a mesma fórmula, só que usando a armadura negativa sobre 20. Nesse caso vai dar o mesmo valor, mas pode ter diferença dependendo do diâmetro que a gente for trabalhar. Ok? Mu vai ser o mesmo cálculo, só que uma pequena questão. Em vez de dividir por 100, eu vou dividir pela largura da viga. Ok? Mesma coisa para o negativo. Ok? Então o mu vai ser igual a, pega o grande fator, multiplica por 140, divide pela largura da viga, divide pelo d ao quadrado e divide pelo nosso H2. Ok? E aqui vai ser o mesmo formulário, só que usando o d negativo. Nesse caso, como eu estou pensando na viga bem apoiada, eu não vou ter necessariamente negativos. Ok? Área de aço, então, a área de aço da viga então, vai ser o máximo entre 0,15% vezes a largura da viga vezes a altura da viga, esse é a área de aço mínima, ou o meu x multiplicado pelo meu d, multiplicado pela minha largura da viga, multiplicado pelo meu ACD, dividido pelo meu FYD. Ok? Nesse caso, tem uma área de aço de 1,13 centímetros quadrados, 1,13 centímetros quadrados. Copia essa mesma fórmula aqui, só que usando os valores agora aqui do lado, usa esse valor, usa esse valor, usa esse valor aqui, ó. Beleza? E nesse caso vai me dar, vai escrito uma área de aço mínima de 0,63 para o basicamente a armadura negativo. Ok? Isso que eu vou ter que ter sempre. A área da aço da barra, então vai ser igual a o diâmetro aqui de positivo ao quadrado, vezes π sobre 400, ok? E o S da barra aqui, ó. Copiamos aqui, pega aqui, ó, mesma coisa aqui, usando o negativo, ok? Mesmo área de aço, se colocasse isso com 3, provavelmente eu vou modificar, mas é uma ideia base, tá? Agora, a área de aço, eu coloco a armadura aqui, ó, vou colocar isso aqui, ó, quantia de barras, isso aqui vai ser um resultado. Até deixar quem sabe isso aqui, por ser resultado aqui, ó, posso copiar tudo isso aqui para baixo. Tá? Vou colocar isso aqui, quem sabe, em cinza. Ok? Colocar isso aqui em cinza. Beleza, resposta também em cinza aqui. Quantia de barras vai ser igual a arredondar para cima, né? Arredondar para cima. O AS aqui que eu tenho dividido pelo meu AS por metro. Ok? Isso aqui, na verdade, isso aqui com 0 casos. Tá? Só que essa fórmula aqui eu estou fazendo para o positivo. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, aqui no positivo, tá? E essa fórmula aqui, ó, eu vou usar onde? Eu vou usar essa aqui, ó, para o negativo, beleza? Nesse caso, se eu for trabalhar com temos duas barras negativas apenas, duas barras de 8, ok? E a armadura positiva, ok? Posso colocar 4 barras? Na teoria pode, mas a questão é, uma viga de 14 cabe no máximo em 3 barras, então tem que colocar, quem sabe, 2 barras de 8, ou 3 barras de 8, ou 2 barras de 10. Ok? A área de aço real vai ser igual a área de aço aqui, ó, multiplicada pela armadura positiva, e aqui vai ser igual a isso aqui multiplicado pela esta barra aqui negativa. Ok? Tá? Então, por mais que eu precise tipo 1,14, eu vou acabar colocando tipo 1,57 para dar 2 barras redondas. Ok? Entendido isso aqui? Beleza. Tá? FCD está aqui, não tem armadura secundária, né? Não vou ter, isso vai ser calculado pelo estribo. FCTD vai ser a mesma coisa, o FBD vai ser praticamente a mesma coisa, só o comprimento de ancoragem vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um formulário similar, que é o quê? Bom, é o diâmetro sobre 4, né? Então eu pegar aqui, ó, o diâmetro da armadura positiva sobre 4 e aqui o diâmetro da armadura negativa sobre 4, ok? Tá? Essa que seria, digamos, a área necessária de ancoragem da estrutura. Então esse aqui tá certo e esse aqui tá certo também, tá? Só uma questão que a gente pode fazer é usar a geominoração, mas ela já está aqui aplicada, né? Usando o ar de aço necessário apenas, tá? Então essa é a parte de momento fletor da viga. Próxima questão que eu tenho, momento fletor da nossa escada, ok? Tá? E aqui entra uma questão, dependendo do tipo de escada, eu vou ter valores diferentes. Como assim? Bom, se eu tiver uma escada espinha de peixe, o que eu vou ter vai ser o seguinte, eu vou ter um vão proporcional a metade para cada lado. Então, que tipo de escada? Vão do degrau, né? Vão do degrau aqui. Vai ser o quê? Vão do degrau da escada de espinha de peixe é igual a largura da escada dividido por 2. Ok? Isso aqui eu tenho para colocar em centímetros, mas é basicamente a largura da escada dividido por 2. Já na escada flutuante, é a largura da escada mais a espessura da viga. Ok? Então, a largura da escada em metros, mais a espessura da viga em metros também, só que até o eixo
Esse seria o vão do degrau, ok? Uma diferença gigante, mais que o dobro de vão, ok? Isso que é importante para a gente saber, porque vai dar valores diferentes depois. O que vamos multiplicar aqui? Bom, MK do degrau aqui, ó, tá? Isso aqui vai depender de cada caso, qual que eu vou usar. Mas o momento fator do degrau, você vai pegar NBR 620 aqui, ó. O que ela vai falar aqui? Ela vai falar de escada, aqui, pegar a escada aqui, ó. Mas escada ela vai ter uma nota específica. O que a nota vai ter? Nota T da NBR 620. Ok? A nota T vai falar exatamente o que? Nota T, descendo aqui, fala o quê? Que nas escadas com trechos e balanço deve ser verificados os efeitos da alternância de cargas. Ok? É uma jump stop? Não. Deve ser verificado. Ok? Para degraus isolados em balanço ou bem apoiados, calcular o degrau com carga concentrada de 2,5 aplicada na posição menos favorável. Ok? É verificação de efeitos separadamente, ou seja, não posso combinar, sem consideração simultânea da carga variável uniforme. Ok? Isso que é importante. Ok? Passagens inseridas pode alterar isso aqui também, tá? Bom, se é uma só a questão que faltou aqui, ó, uma sobrecarga da escada, vai ser tipo 250 kg, no caso de uma escada interna, beleza? Tá, e daí o momento fator tem uma questão aqui, ó, que eu peguei só a carga permanente, mas tem que fazer a carga permanente, né? Mais, então a carga permanente, mais a sobrecarga, mais carga permanente, peso próprio mais aqui, né? Então, na verdade, isso aqui é peso próprio, é peso próprio da escada, né? Peso próprio aqui vai ser esse aqui, ó, tá? E daí para o momento fator aqui, ó, eu vou usar esse mesmo formulário aqui, também do negativo aqui, ó. Então aqui eu vou usar a fórmula inteira aqui, mesma coisa, que nesse caso não tem diferença. Tá? Uma prática aqui seriam 3 barras de 10, não 2 barras de 10, ou 2,5. Ok, aliás, que eu preciso é 2,25. Entendido isso aqui? Beleza? Bom, cálculo do momento fator da escada. Agora sim eu tenho que descobrir quais são os esforços dessa escada, porque eu não tenho por enquanto os degraus, ok? Então, vão do nosso degrau. Qual é o vão do nosso degrau? Basicamente, escada de PNP 50 cm ou 1,7 m. Momento fator do degrau. E para isso, eu tenho uma questão aqui, ó. Vou colocar peso próprio do degrau. Peso próprio do degrau aqui. Ok? E aqui, tecnicamente, tem uma informação que eu não coloquei, que não vai ser uma diferença gigante, tá? Não vai, do céu, isso aqui vai estragar por causa disso, não, tá? Mas, eu não coloquei aqui, ó, a largura do degrau, ou pisada do degrau, né? Pisada do degrau. Por que isso é importante? Porque quanto mais largo for o degrau, maior o peso próprio, ok? E maior a largura resistente também. Mas a questão é aqui, ó, eu tenho um degrau com uma largura de 28 centímetros, ok? Então, pisada do degrau, 28 centímetros. Peso próprio do degrau aqui vai ser o quê? Vai ser a largura do degrau dividido por 100, multiplicado por a espessura do degrau dividido por 100, multiplicado por 2,5. 0,07 é uma força por metro. Ok? Esse é o peso próprio do nosso degrau. Quem sabe que cálculo condutor aqui é degrau. Aqui é degrau. Ok? Cálculo condutor degrau, que eu posso colocar isso aqui, sei lá, em outra fonte. Quem sabe eu coloco isso aqui com, sei lá, um verde aqui, mas não é questão, tá? Mas só para a gente ter uma cor diferente aqui para entender que é outro cálculo já. Beleza? Esse peso próprio. O momento fator, então, vai ser igual a o peso próprio multiplicado pelo vão ao quadrado sobre 2, mais o vão do degrau multiplicado pelos 250 kg que a gente tem na norma. Ok? Nesse caso, dá 0,133 para as escadas de peixe, ou se eu copiar aqui para baixo, para a escada flutuante, ao invés de 0,133, vai ser 0,307. Dá diferença nisso? Sim, dá uma diferença considerável. Ok? Tá? Então, o que vamos modificar aqui? Bom, MD do degrau aqui, ó. MD do degrau, então, na prática, vai ser igual a o tipo de escada que eu não coloquei. Posso até, quem sabe, jogar isso aqui tudo uma linha para baixo, né, para ter espaço para colocar o tipo de escada, mas eu vou ter que escolher um tipo de escada, se vai ser uma escada spin de peixe ou uma flutuante. Então aqui, beleza, dados, validação de dados aqui, eu quero uma lista de duas opções, escada spin de peixe ou escada flutuante. Nesse caso, melhor que seja uma spin de peixe. Posso até colocar tipo spin de peixe aqui só assim, para somar um pouquinho de espaço, mas beleza. Uma spin de peixe, ok. Então vai ser igual a procurar esse tipo de escada nessa tabela aqui, coluna 3, valor exato, multiplicado por 1,4, multiplicado por 100 para ter tomado força centímetros. Ok? Peraí, vamos lá. Procurar, aqui, ó. Peraí, procurar isso aqui nessa tabela aqui. Ah, tá.
Quero procurar isso aqui nessa tabela aqui, faltou um vírgula ali, ó. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 3 e valorizado. Beleza. Então, meu momento dor é 18,7 tonelada-força centímetro, né? Tonelada-força centímetro aqui. Beleza? O meu D da nosso degrau, digamos, nosso degrau agora é quanto? Bom, para isso, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, vou colocar aqui, ó, armadura do degrau, ok? Geralmente degrau eu troco a barra menor, como eu já estava com a sala de 8 milímetros, beleza? O meu D vai ser igual a minha espessura do degrau menos o meu comprimento menos o meu diâmetro sobre 20. Que vai me dar, no caso aqui, ó, 7,1 centímetros. Da mesma maneira, eu aplico o MUX a esse aqui, ó, e eu vou ter o quê? Só vou trocar isso aqui para verde, né? Mas eu posso aplicar aquele mesmo formulário base ali, ó. Mu, então, vai ser igual a nosso momento trator dividido pelo D ao quadrado, dividido pela largura do degrau aqui, ó, e dividido pela resistência concreto, ok? 0,0874 tonelada força, isso não tem unidade, tá? O meu X é igual a, basicamente o X é a mesma fórmula, tá? É igual a 1 menos, aí parênteses, 1 menos duas vezes o 0,874, fecha parênteses, raiz quadrada disso, beleza? E a área de aço necessária vai ser meu X multiplicado pelo meu D, multiplicado pela minha largura integral, multiplicado pela minha resistência do concreto, ok? Dividido pela resistência do aço, tá? Resistência do aço aqui eu não cheguei a colocar, foi o seguinte aqui, ó. Foi o seguinte aqui, aí é necessário aqui, ó, pegar e colocar também o FYD aqui. FYD do meu aço aqui, do aço, que eu posso trabalhar com aços diferentes, né? Então vai ser igual a procurar esse diâmetro aqui, nessa tabela aqui, coluna 2 e valor exato. Isso aqui daí eu vou dividir por 100 e por 1,15 pelo mesmo motivo que a gente tinha feito antes. Ok? Beleza? 4,35 tonelada força por centímetro quadrado aqui, nesse caso desse aço. Ok? E daí aqui, esse ar de aço aqui, ó, eu vou dividir pelo meu FYD. Nesse caso, eu vou precisar tipo 0,63 centímetros quadrados barra degrau, ok? Tá? Então, só vou fazer o que aqui? Área de aço da barra, né? Área de aço da barra vai ser igual a... Só aqui, jogamos aqui para baixo, aqui, ó, vai ser igual a diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400, ok? Beleza. Tá? E aqui a área de aço necessária vai ser o máximo, né? Faltou uma questão aqui disso, ou 0,15 vezes a largura degrau vezes a espessura degrau por cento, ok? Tá? Então, se eu tivesse uma área de aço muito pequena, seria menos ainda, né? No caso do calculador aqui, ó, mas 0,15% vezes 28 vezes 10 seria tipo o mínimo 0,42, beleza? Tá? Mas seguindo aqui, então, tá tranquilo essa área de aço aqui. Quantidade de barras igual a arredondar para cima, né? Arredondar para cima, a área necessária dividido pela área da barra com 0 casas. Nesse caso, são 2 barras por degrau. Se eu trocar para 6,3, aí são 3 barras. Se eu trocar para 6,0, ainda são 2 barras, porque o 6,0 é mais forte que o 6,3, porque ele é 60, ok? Mas não é uma diferença gigante aqui. Entendido? Só que agora, o que eu já sei já é que a minha escada vai ter que ter pelo menos 2 barras de 2,5, negativo 2 barras de 8, e a armadura degrau pelo menos 3 de 6,3 ou 2 de 8. Ok? Tá, inclusive aqui vai ser o máximo, né? O máximo entre isso ou 2, né? Nunca posso ter tipo uma barra. Ah, vou colocar uma barra de 2,5, não, ainda vai ter que ser colocado 2. Beleza? Entendido isso aqui? Então a parte de momento do trator foi. Beleza? Agora a gente vai fazer uma questão aqui, cálculo da flecha, né? Cálculo da flecha que digamos, estava usando verde. Esse aqui estou usando verde, mas é outra cor aqui, que se eu vou usar, sei lá, azul já estava usando para outra coisa, que sabe colocar tipo um amarelo aqui, beleza? Bom, cálculo da flecha. O meu modo de velocidade é o mesmo princípio. Minha inércia do concreto agora, inércia do concreto vai ser baseado na escada, ok? Qual que vai ser a inércia do concreto? Vai ser a largura da viga multiplicada pela altura da viga ao cubo sobre 12, ok? Essa inércia do concreto que a gente vê aqui é o seguinte, que uma viga de 14 por 30 tem mais inércia que uma escada base reta, tem uma inércia equivalente a uma escada base reta de 16 de espessura. Ela tem muito mais que uma escada de 15, porque a altura é o cubo, lembre disso. Ok? Por isso que uma escada, digamos, uma viga é muito mais eficiente para vencer o vão que uma obra inteira. Ok? A área de concreto comprimida vai ser o quê? Vai ser a FYD aqui, ó, dividido pelo OCD, vezes 100 dividido pela largura da viga. Ok? Nesse caso vai dar
Peraí, vamos só fazer aqui de novo. Isso aqui é FYD, correto? Que no caso aqui tiver 10 toneladas, dividido pelo meu OCD. Tá? Então, sua calculadora aqui fazer a mesma coisa aqui, ó, mas é 10,67 toneladas dividido por 0,152. Tá? E daí eu divido isso aqui por 14, que vai me dar a equivalência, ok? Então, na verdade, nem precisa multiplicar por 100, está multiplicado. Só divido aqui, ó, eu tenho 5 centímetros comprimido no topo. Ok? Altura do centroide. Tá? A altura do centroide vai ser igual a, agora, a altura da viga, né? No caso aqui, a altura da viga. Vai ser basicamente a altura do centroide. Peraí, vamos só voltar para cá. A altura do centroide a gente pegava basicamente o B6, certo? Que é a espessura, descontava a área de concreto comprimida aqui, tá? Para ter uma equivalência. Então, B6, a espessura aqui, ó, descontava metade da área de concreto comprimida. Então, aqui eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Então, eu vou pegar a minha altura da viga, subtraímos metade aqui, ó, tá? Então, vai dar aqui, ó, 27 centímetros e meio, a altura do centroide do concreto, no caso aqui, tá? Como a gente tem uma região pequena aqui, vai dar valores bem menores aqui, mas aqui é a questão base. Bom, em seguida, área de concreto equivalente de aço, né? Basicamente faz aquela equivalência que a gente tinha feito já de quanto que de concreto teria o mesmo modo de cidade. A altura do centroide do aço, a altura do centroide do aço vai ser igual assim, comprimento mais armadura escada sobre 20, então aqui vai ser o quê? Vai ser igual a o comprimento mais o diâmetro do ângulo positivo aqui, ó, dividido por 20. Vai ser 3,25. Então, centroide geral, tá aqui a fórmula, né? Vai ser o quê? Vai ser só verificando o centroide geral aqui, ó, mas vai ser, peraí, esse 180 aqui, inclusive, vai ser, peraí, ele é a CD dividido pela FY dele. Aqui tá, na verdade, isso aqui tá certo, nem precisava fazer esse dividido por 14, por aqui mesmo formulário. A altura do centroide, sim, que eu vou dividir isso aqui por 14. Aí foi. Tá? Agora está certo aqui. Tá? E a inércia fissurada que eu vou ter vai ser basicamente, nesse caso aqui, ó, uma inércia de 9.753. Ok? Essa inércia já fissurada, já corrigida aqui. E a questão é que, mesmo assim, com uma taxa de aço bem menor, né? Eu estou falando aqui, tipo, uma escada de 16 que tinha 6 centímetros quadrados, tem 6.800. Essa espécie aqui, como é muito mais alta, tem bem menos, ok? Nosso FCTD está aqui, beleza? A gente vai procurar alguma coisa base. O momento resistido do concreto está aqui, tá? O E equivalente está aqui, e daí só a questão é da flecha em si da estrutura, ok? O que vamos modificar aqui é o seguinte, só vou pesquisar aqui apoio, beleza? Tá? E vai ter a flecha imediata equivalente, tá? Que já vai estar baseado no E equivalente aqui, e essa flecha sobrecarga também, só jogar isso aqui para cima, mesmo princípio aqui, ok? Tá pegando sobrecarga igual ali, foi, tá? Uma questão, inclusive, do pelinha aqui, ó, ele vai ser 0, tá? Eu tinha colocado pelinha, mas o pelinha não é a taxa de aço, é a taxa de aço negativo, tá? A de aço comprimido, no caso para a gente é 0, tá? Vai ter um pequeno aumento de flecha, vai dar próximo ao resultado geral, ok? Flecha diferente, então, tipo 1 centímetro, ok? Flecha total menos 0,4, flecha limite 1,65, ok? Meses escorados aqui e tudo mais. Delta θ aqui. O que é importante aqui? Bom, o importante aqui é o seguinte, tá? Primeira coisa aqui, ó, colocar o seguinte aqui, ó, criar uns avisos aqui, ó, dados, né? Foi aqui só mesclar células aqui, ó, mesclar aqui, beleza? Igual C, parênteses, colocar as mesmas limitações. Quais limitações que eu tenho? C, o máximo, então, C, eu uso assim, o máximo entre esses duas aqui, ó, for maior do que 0,36, tá? Maior que 0,36, eu quero que avise que tem flexão excessiva, né? Flexão excessiva na viga, ok? Caso contrário, eu quero que avise nada, beleza? Flexão excessiva na viga aqui, beleza? Tá. C, o máximo entre esses dois aqui, o máximo entre esses dois aqui, ok? Esses dois aqui, beleza? For maior que 0,36, foi, tá? Nesse caso não é, tá bem menor que 0,36, tá? Tipo 0,175, não é problema, mas se fosse uma questão, né? Isso aqui poderia acontecer se tivesse lá uma carga muito alta, daria um erro aqui se tivesse lá. Ou colocar tipo 0,8 aqui, ó, de carga, 0,8 não dá 0,9 aqui, ó, já daria flexão excessiva, ok? Próxima questão que eu colocar aqui é o seguinte, ó, essa mesmo formulário aqui, ó, só que se o meu X do momento sobre o degrau, flexão excessiva no degrau, ok? Se fizer um degrau muito fino, ele vai acusar que tem flexão excessiva no degrau. Próxima questão que eu tenho aqui, então aqui foi, mas que eu tenho que preocupar? Eu tenho que preocupar com a flecha, ok? Se abre parênteses, a contraflecha aplicada for maior que a contraflecha limite, eu quero que fale contraflecha
acima do limite. Caso contrário, não quero que fale nada. E a contraflash está acima do limite. Vou ter que reduzir esse contraflash, quem sabe, para 2,5 cm, ou quem sabe até para 2 cm, beleza? Mas está tranquilo. Como essa escada ela tem uma altura mais adequada, ela consegue controlar muito melhor a flash. Tá? Inclusive que o pelinha, para a escada reta treliçada, ou a escada treliçada seria 0, então na escada treliçada ele não seria 0. Tá? Na escada treliçada ele seria a taxa de aço mínima, né? 0,61 cm² por metro da nossa laje, ok? Multiplicado pela largura da escada. Tá? Essa é a minha área de aço dividido pelo meu BD, né? Então meu BD, meu B é a minha largura da escada como toda essa largura aqui em metros, né? Tá? Em sentido, desculpe, e o meu D é a minha altura de escada, que é a espessura aqui, vou colocar esse parênteses aqui de novo, né? Assim, a espessura menos o meu comprimento, ok? Menos o diâmetro da barra aqui sobre 20, ok? Pequena diferença aqui, mas a questão é que para a laje treliçada eu consigo ter um P mínimo aqui que eu reduzo um pouco a flash. E para a escada com viga também eu consigo reduzir um pouco, por quê? Porque meu pelinho vai ser igual a área de aço, temos negativa, né, no meio do vão, ok? A área de aço real aqui, ó, dividido pela minha largura da viga, dividido pelo meu D positivo aqui, ó. Beleza? Esse é meu pelinho aqui do 0,27. Então está mais controlado ainda a flash. Ok? Entendido isso aqui? Beleza? Então, essa que seria a questão da flash em si. Vou avisar se contra flash no limite e igual sempre parênteses. Essa flecha for maior do que a flash limite, eu quero que avise que tem flecha acima do limite. Ok? Caso contrário, não quero que avise nada. Beleza? Então, nesse caso, está tranquilo. É uma viga de 30? Sim. É um vão meio grande? Sim. Mas a questão é que, para esse vão, está tranquilo ainda. Ok? Por quê? Porque apesar de ser uma viga de 30, como ela só tem uma carga de 1 metro de laje, não é nada crítico. Entendido isso aqui? Beleza? Foi só essa conta? Não, tá? Falta uma questão ainda aqui, que é o cálculo dos estribos. E também falta uma questão aqui, que é o cálculo da armadura de pele. Ok? Então, vou pegar isso aqui e colocar, quem sabe, em outra cor aqui. Deixa eu ficar que outra cor a gente ainda tem aqui. Quem sabe se colocasse... Deixa eu colocasse lá uma cor mais clara ainda. Deixa eu ficar aqui, posso colocar, quem sabe, um verde mais escuro aqui, pode ser? Tá, na verdade a cor não importa, mas só a questão é aqui, ó. Colocar isso aqui no verde mais escuro. VRD, né? VRD e TRP, ok? São duas informações importantes para cálculo da nossa escada com viga, ok? Então, isso aqui é cálculo do V, da força cortante, e do T, da torção, beleza? Primeira coisa que a gente tem aqui pela BR-18. Força cortante. Tá? A gente tem o VRD2 aqui, ó. Então, fazer assim, ó. Primeiro, VD. Qual que é a nossa força cortante real? Nossa força cortante vai ser igual a carga total, né, que é peso próprio, mais carga permanente, mais sobrecarga aqui, multiplicado isso pela largura da escada. Ok? Multiplicado pelo vão, certo? E multiplicado por procurar o tipo de apoio. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna do ΔV, a coluna 5, né? E o valor exato. Beleza? Então, nesse caso, tem uma cortante de 1,54 tonelada-força. E como é VD e não VK, eu já multiplico isso aqui por 1,4. Ok? Então, tem tipo 2,16 tonelada-força nesse caso. Tá? Até deixar isso aqui sair em letras pretas por enquanto. Tá? Depois a gente vai ajustar isso aqui, deixar até em negrito para ficar mais visível. Depois a gente ajusta isso aqui. Tá? Mas essa que é a cortante que eu tenho da estrutura atualmente. Tá? Só verificar uma coisa aqui. Do monitor aqui, ele está, peraí. Aqui no peso próprio faltou uma pequena questão. Nada tão crítico, mas o E4 e o E5 eu tenho que multiplicar pela largura. Ok? Eu não tinha multiplicado. E o E5 também tem que multiplicar pela largura aqui. Não é uma diferença porque é 1 metro ali, mas se fosse outra questão, eu teria que ajustar. Ok? Então aqui se eu mudo para a coluna 3, o resto é igual. Beleza? Bom, essa que é a questão aqui. O VD é a mesma coisa. O meu E4 tem que multiplicar pela largura e o meu E5 tem que multiplicar pela largura. Ok? Tá? Nesse caso não faz diferença, mas em outros casos poderia fazer diferença. Ok? Bom, tendo o meu VD aqui, primeira coisa, calcular o VRD2, ok? Esse VRD2 a gente faz meio que por descarga de consciência, porque o VRD2 é uma coisa que está meio garantida que ele sempre vai dar menos do que o que a gente precisa. Por quê? Porque o seguinte aqui, ó, o VRD2 é igual a 0,27, igual a 0,27 vezes alfa V2, o alfa V2 é 1 menos FCK sobre 250, vezes 1 menos o FCK sobre 250, ok? Fecha parênteses aqui, multiplicado por
FCD, a resistência do concreto, que na verdade pode usar até o OCD, na diferença, vezes o meu BW, vezes o nosso D. E a questão é que vai dar tipo 13 toneladas aqui. Isso aqui é a resistência do concreto na compressão de uma biela da diagonal, né? E o concreto resistindo compressão é tranquilo. Próximo, agora tem o VC. O VC é um pouco mais crítico. O VC é quanto que o concreto suporta, quanto da cortante ele tira dos estribos, ok? Isso aqui vai ser igual a 0,6 vezes o meu FCTD vezes o meu BW. O BW aqui, ó, vezes o meu D. Aí vai dar um valor bem menor, tipo aqui eu dei 4,05 toneladas. Ok? Aqui dá um valor bem considerável, mas é menos. Ok? E daí eu vou ter o meu VSW, que é quanto de aço, quanto que o aço precisa suportar. Isso aqui vai ser o máximo entre 0,001, ok? Ou, alternativamente, o VD menos o VC, ok? Nesse caso, é 0,001, porque daria um valor negativo, ou seja, nem precisaria em si da resistência, ok? Tá, entendido aqui, ó. E daí o VSW vai ser essa fórmula aqui da resistência, não que seja crítico, mas é a base. Posso só inverter essa fórmula aqui, como? Bom, AS necessário aqui, ó, AS necessário, tá? Vai ser o contrário do VW no caso, né? Eu vou isolar esse SW aqui barra S, que é a nossa área de aço por metro, ok? Isso aqui eu vou colocar por metro. Então, vai ser o quê? Bom, o meu VSW eu sei quanto que é. Tá? Eu vou pegar ele e vou dividir pelo meu FYD, que é sempre 5 sobre 1,15, ok? Em seguida, eu vou dividir pelo meu D, o meu D eu vou colocar em metros, tá? E eu vou dividir isso aqui por 0,9, ok? Tá? Essa é a área de aço necessária para suportar isso aqui. Então, como eu tenho um V de 0,001, a área de aço é 0,001. Se eu colocasse tipo uma tonelada de força, já era quase 1 centímetro quadrado, entendido? Tá? Essa é a questão base. Bom, agora a questão é isso aqui o mínimo? Não. Tá? Porque a gente tem uma área de aço mínima dos estribos. Tá? E eu não posso ignorar a área de aço, que tipo, os estribos têm que ter um mínimo de aço. Se for tiver menos que isso, eu vou estar violando a área de aço mínima. Quanto é a área de aço mínima de um estribo? Bom, a questão aqui é o seguinte. E isso nós temos na NBR 1018 de novo, né? Aqui, ó. Todos os elementos lineares, subjetidos de força cortante, com exceção de alguns casos específicos, têm que conter armadura por estribos, com a taxa geométrica mínima de, basicamente aqui, ó, eu tenho o SW barra S, tá? E eu tenho 0,2 FCTM sobre FYWK, ok? Tá? Então, para isso, tem que saber o FCTM, FCT,M, né? Que é aquele, digamos, FCTK inferior, só que sem majoração, tá? Que vai ser igual a, basicamente, 0,3 multiplicado, tá? Cadê aqui, ó? Pode só passar FCTM aqui para ter a fórmula exata, tá? Mas, vírgula, FCT,M. FCTM aqui é o item 8.2.5, que vai estar aqui, ó. FCTM é 0,3 FCK no 2/3. Então, 0,3 vezes o meu FCK elevado na 2/3, e eu trabalho dividido por 100 para ter tonelada da força por centímetro quadrado. Ok? Tá? Isso que é a questão básica. Agora vamos voltar para o 17.4, ponto alguma coisa ali, que é a questão dos estribos aqui. Beleza? Tá? Dividido pelo FYWK. Tá? Então, PSW aqui, ó, que é a área de aço PSW aqui, a área de aço mínima vai ser igual a meu FCTM dividido pela resistência do estribo, que é 5, isso aqui é normativo, coisa menos que 5, multiplicado por 0,2. Isso aqui é uma taxa de aço em, você pode colocar isso aqui, sei lá, em porcentagem, ok? Por isso aqui, tipo, quanto da seção transversal eu tenho que ter de estribos, ok? Tipo, 0,1 no caso aqui. Tá? Geralmente vai ser um valor próximo disso, tá? Então, a SW mínimo aqui, ó, vai ser vou colocar aqui, ó, a SW necessário aqui, ó, vai ser igual a o máximo, né? Máximo entre esse formulário ou alternativamente o que? Outro formulário, que é o meu PSW multiplicado pela largura da viga multiplicado por 100 centímetros. Então, na prática, eu preciso 1,43 centímetros quadrados, por causa da espessura mínima da viga, 1,44 centímetros quadrados. Ok? Esse tempo da viga a gente vai trabalhar com 5, ok? Então, ao invés disso, colocar o espaçamento máximo, ok? Qual vai ser? Claro, para ter espaçamento máximo, antes eu tenho que ter,
tá? Eu tenho que ter o AS do estribo, ok? Qual o AS de cada estribo? É igual a o diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400. Beleza? Vai dar 0,196 centímetros quadrados por barra, né? Só que a questão é, se eu quero por estribo, e cada estribo tem 2 pernas, então eu posso multiplicar por 2, porque cada estribo tem 2 pernas, ok? Tá? Então, o espaçamento máximo vai ser igual ao mínimo entre várias opções, 30 centímetros, ou 0,6 multiplicado pelo meu D, ou minha área de aço, essa aqui de estribo, dividido pela S necessária, multiplicado por 100. Ok? E nesse caso, o meu espaçamento máximo vai ser de 15,8 centímetros. Uma barra a cada 15,8 centímetros. Ok? E a gente sempre arredonda isso aqui para cima. Né? Então, aqui, espaçamento, né? Igual a arredondar para cima. Esse aqui com 0 casas. Ok? Então, tem que colocar estribo cada 16 centímetros. Beleza? Essa que é a relação do meu VRD. Agora, eu tenho também o meu TD, ok? Minha torção aplicada, tá? De quanto é nossa torção aqui da peça, tá? E aqui vai ter 2 torções diferentes. Para uma escada de espinho de peixe, a gente só tem que se preocupar com a alternância de cargas ou aquela carga concentrada. Então, isso aqui vai ser igual ao máximo, né? De uma carga concentrada que é 250 kg multiplicado pelo vão da escada de espinho de peixe, ou alternativamente o momento fator se toda a sobrecarga estiver só de um lado. E daí isso vai ser igual ao quê? O máximo entre essa, ou a segunda opção, a largura da espinha de peixe, multiplicado pelo vão da espinha de peixe, multiplicado pela sobrecarga da espinha de peixe. Tá? Isso aqui vai me dar a carga que eu posso ter para a direita, digamos, da turma legal. Se eu só tem sobrecarga de um lado, digamos assim, ó, e daí eu vou multiplicar isso aqui pelo vão sobre 2 para me dar um braço de alavanca, ok? E daí, claro, eu vou dividir isso aqui também. Tudo isso aqui, ó, eu vou dividir por 2, dividir por 2 só a segunda opção aqui, ó. Por quê? Porque eu vou dividir por 2 para chegar no meio do vão, digamos, metade da carga comprimida, né? E eu vou dividir por 2 porque a torção vai metade para o apoio de cima e metade para o apoio de baixo, ok? Então, nesse caso, a torção que eu vou ter é 0,125. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, e na torção agora, para uma escada flutuante, é um pouquinho diferente. Por que é diferente? Bom, porque ao invés de usar 50 centímetros aqui, ó, eu vou usar esse 1,7 m. Ok? Então, eu vou usar um vão maior. Entendido? E daí, ao invés de tipo 0,125, eu tenho 0,31. Ok? Então, eu tenho uma torção maior. Só que aqui tem um problema. Que para a escada flutuante eu não vou usar sobrecarga. Para a escada flutuante eu vou usar sobrecarga mais a carga permanente mais o peso próprio apenas dos degraus. Ok? Eu não vou usar o peso total, eu vou usar mais o peso próprio menos a parte do peso próprio que é a viga, que é esse 14 vezes 30 aqui, ó, vezes 2,5 dividido por 100 ao quadrado. Ok? Essa é a questão. Então, na prática, eu estou falando 0,25 ou 0,75 tonelada-força-metro. Ok? Eu tenho 6 vezes mais tonelada-força-metro quando trabalho com escada flutuante. Ok? Tá? Então, o TD vai ser igual a procurar o tipo de escada. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 4, eu quero o valor exato. Tá? E daí, claro, como eu estou falando do meu TD, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1,4. Ok? Isso que vai ser na força metro, ok? Esse é meu torçor, ok? E para isso agora a gente vai olhar o TRD, ok? A gente tem basicamente 3 opções de TRD, tá? TRD2, das diagonais comprimidas, isso aqui a gente faz novamente para bonito, tá? Basicamente concreto sempre resistindo isso aqui. A gente pode, eu quero verificar, pode, tá? O TRD3 é a parte dos estribos e o TRD4 é a parte da armadura longitudinal. Ok? Entendido isso aqui? Entendido? Então, vou começar pelo meu TRD2, tá? Novamente, como eu falei, o TRD2 a gente faz para bonito, porque sempre passa, tá? TRD2 vai ser igual a 0,5 multiplicado pelo meu alfa V2 aqui, que é 1 menos o FCK sobre 250, ok? Tá? Multiplicado isso aqui por meu FCD, que eu vou usar o OCD aqui, não é problema,
tá? Multiplicado pelo meu AE, ok? Que é a área limitada pela linha média da parede de seção vazada, ok? Então, se digamos só as bordas do concreto, então eu vou multiplicar isso aqui apenas por a largura da viga aqui, ó, dividido por 2, dando só metade dela, multiplicado pela altura da viga. Ok, então digamos só o contorno, só a metade externa, tá? Vai ser uma questão de equivalência aqui, tá? E multiplicar o AE, daí multiplicado pela espessura equivalente da parede. Então, o AE é a área limitada pela linha média, tá? E HE é a espessura equivalente do ponto considerado, que é o ponto crítico, que basicamente vai ser a espessura mínima da peça, que é o mínimo entre a largura ou a altura, ok? E a questão aqui é o seguinte, é tipo uma resistência gigante, tá? Isso aqui realmente não precisa se preocupar, isso aqui é na força metro. Ah, peraí, faltou uma coisa aqui, na verdade, aqui eu tenho que trabalhar, já que eu quero metros, eu tenho que trabalhar em metros aqui, tá? Mas a questão é duas com a força metro, aqui tá tranquilo, tá? É muito mais resistente mesmo. Próximo, o TRD3, ok? Resistência decorrente dos estribos, ok? Tá? E aqui ele é um pouquinho diferente, tá? Então, meu TRD3 aqui agora vai ser igual a, basicamente, o TRD3, na verdade, eu já sei quanto que é o meu TRD3, ele tem que ser igual ao TD. Então, na verdade, eu coloco lá o meu A90 aqui, ó, minha quantidade de estribos aqui, tá? Onde eu vou ter aqui é o seguinte, ó, primeira coisa, estribos normais aqui é dado pela expressão. Então, A90 sobre S, né, minha área de aço por metro, tá? Vai ser igual a, então, o seguinte aqui, ó, eu pego o meu TRD3 aqui, ó, meu TD no caso, divido, no caso aqui, ó, esse 2 está multiplicando, eu passo dividindo, ok? E divido isso aqui pela área do estribo, que isso que vai dar um espaçamento no caso, né? Meu AI aqui, peraí, mas o meu AI é a área da seção vazada, vai ser a distância entre os estribos. Qual que é a distância entre os estribos? Basicamente é a largura da viga menos o cobrimento vezes 2 menos o diâmetro do estribo aqui, ó, dividido por 10, ok? Para ter em centímetros. Só que isso aqui eu não quero em centímetros, isso aqui eu quero em metros, né? Então eu divido isso aqui por 100, ok? E fecho parênteses aqui, ó, e vai me dar tipo 1.029 centímetros quadrados, ok? Essa é a minha área de aço adicional dos meus estribos, ok? Então meus estribos aqui eu tenho que somar, que é a SW necessário, na área de aço aqui com base, eu vou somar o meu SW aqui, ó, esse A90 aqui, beleza? Nesse caso não tem diferença porque está na área de aço mínima ainda. Entendido? Tá? E da mesma maneira que a gente tem essa fórmula aqui, ó, a gente tem uma outra fórmula que é TRD4 que vai usar o mesmo formulário. Ok? Tá? É o mesmo formulário aqui, ó. Vai ter o A90 sobre S, vai ser a SL sobre o E. É o mesmo princípio da área de aço por metro. Ok? 2AE vai ter 2AE. Só tem essa inclinação que não vai trabalhar porque basicamente as bases vão estar retas. Tá? Então, o A90 também é área de aço da armadura de pele. Ok? Então, quantia de barras de pele aqui, ó, vai ser igual ao AS de pele efetivo. Como assim AS de pele efetivo? Bom, a questão aqui é o seguinte, eu preciso de 1.029, correto? Não. Eu preciso de 1.029, tá? Eu preciso de 1.029, porém, eu posso subtrair o que eu já tenho de armadura ou positivo ou negativo, no caso que está menos solicitado. Então, eu vou pegar o mínimo aqui dos dois, beleza? De aço real aqui, ó, vou pegar o mínimo dos dois, beleza? Isso aqui vai ser a minha área de aço de pele efetiva, ok? Isso aqui então vai ser tipo 0.024 centímetros quadrados, porque as duas bases de 8 suportam boa parte, entendido? Então eu só preciso colocar aqui quantia de barras barra face. Isso aqui vai ser igual a... Primeira questão é, vou pegar, falta uma coisa aqui antes. Antes de pegar essa quantia de barras barra face, eu vou pegar o seguinte aqui, ó, AS da armadura de pele. Ok? Isso aqui vai ser igual a o diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400. Ok? Tá? Isso aqui vai ser, digamos, basicamente 0.312 centímetros quadrados de cada barra. Ok? Só que o S de pele efetivo está 0.024. Só que eu tenho um mínimo de armadura de pele. Tá? Eu não posso violar a armadura de pele mínima. Tá? A armadura de pele deve ser disposta em modo que o afastamento entre as barras não ultrapasse o D sobre 3 em 20 centímetros. Então, essa é a questão. Eu não posso ultrapassar D sobre 3. Isso é a primeira questão. Então, qual que é o espaçamento máximo? Que no caso vai ser 9 centímetros e sempre vai precisar pelo menos 2 barras de cada lado, normativamente. Tá? Vai ter a de base, de armadura positiva, né?
uma no meio, digamos, uma nos 30%, uma 60% e uma no topo, ok? Agora, voltando para cá, a armadura de pele mínima é 0,1% do acidoal, ok? Então, a área de pele mínima aqui, efetiva, né? Mínima vai ser igual a o máximo entre essa fórmula aqui ou, alternativamente, esse vezes 0,1%, ok? E daí isso aqui eu vou multiplicar por 2 porque é dos dois lados. Tá? Isso vai me dar o que na prática? Que eu preciso de 0,84 centímetros quadrados. Ok? A área de aço, cada barra de pele está aqui. Quantia de barras barra face igual a arredondar para cima, né? Para cima. O AS mínimo de pele aqui, ó, eu vou dividir isso aqui por 2 e vou dividir pela S da barra de pele aqui, ó, com 0 casos. E vai me dar 2 barras, ok? 2 barras aqui, beleza? Essa é a questão básica. E daí a questão é que é sempre o máximo entre isso ou 2 barras cada lado. Eu nunca posso ter menos que 2, então, quantia de barras aqui, ó, 2 barra lá, aqui, colocar o quê? Por lado, ok? Não é o total, é por lado. Vou colocar aqui, ó, quantia de barras por lado aqui, vai ser 2. Ok? Então, armadura positiva 2,5, estribo de 5 cada 16, armadura de grau 2 barras de 8. Entendido? Ah, sabendo isso aqui, então, agora eu posso pegar isso aqui, já que eu já editei que eu precisava aqui, ó, eu coloco negritos novamente, coloco uma letra mais clara e daí eu posso até ajustar aqui o tamanho dessas caixas aqui para o mínimo necessário. Tá? Isso aqui também eu posso reduzir, não preciso de 8 casas depois da vírgula. Beleza? Tá? Mas essa é a questão base do cálculo em si, tá? O que aconteceria se fosse uma escada flutuante? Essa é a questão principal. Teria muito mais armadura de pele, ok? Teria muito mais estribos, tá? Então a questão é, isso aqui é uma questão mais de otimização em si, tá? Mas eu vou fazer uma escada, beleza? 4,37 m. Em relação às cargas aqui, tá tranquilo. Agora, uma questão que faltou aqui é o seguinte: se eu fosse trabalhar com a escada flutuante, o que aconteceria seria o seguinte, ó, escada flutuante, eu colocaria 9 barras com 3 cada lado? Não. O que eu faria é o seguinte: eu trocaria uma barra de 8, tá? Ainda sendo 6 barras cada lado, e ao invés de fazer uma escada de 14 de largura, eu fazer uma viga de 19 de largura. E aí voltaria para 4 barras, ok? Tá? Daí isso seria 5 cada 10. Se eu fazer uma viga de 20 para 30, não vai ter diferença nenhuma, mas já reduziu para 3 barras, entendido? Então a questão é que se eu fosse trabalhar com uma viga de maior, digamos, com uma escada flutuante, eu teria que fazer ela mais larga. Muitas vezes é difícil por causa do espessor da parede, então outra opção que eu teria que ser o seguinte, ó, voltar para a viga 14, se você fazer a viga 14 por 40, tá? Isso aqui permitiria maior altura, no caso, não reduziria a taxa de aço, mas permitiria maior altura, e dessa maior altura eu poderia trocar por estribo 6.3 aqui, ó, cada 10, trocar aqui está uma barra de reforço aqui também, barra de 10 aqui, ó, e colocar 4 barras cada lado. Posso até pegar esse negativo e colocar a barra de 10 também. Reduzir um pouquinho, não chegou a reduzir tanto assim, mas reduzir um pouquinho, tá? Tá, e aqui a S, tem a armadura mínima de pele aqui, faltou uma coisa, tá? Eu posso subtrair nos dois casos aqui, ó, posso subtrair isso aqui nos dois casos, esse mínimo aqui, ó, eu subtraio para cá também, tá? Então, eu posso descontar ele aqui, não que dê uma diferença, mas tecnicamente eu posso descontar um pouco aqui, entendido? Mas como no nosso caso a gente está falando de uma escada espinho de peixe com altura de 30, ok? Tá, aqui só uma coisa aqui, ó, isso aqui tem que ser o máximo, né? Isso aqui sempre tem que ser um mínimo de 2 barras, tá? Nunca pode ser menos que 2 barras. E aqui também, se eu sempre colocar o máximo, para não colocar só uma barra, não faz sentido ser uma barra, você sempre trabalha com pelo menos 2, tá? Tirando isso aqui aqui também tem um máximo mínimo de 2 barras, tá? E outra questão é que a escada flutuante, né, ao invés de ter tipo 2 barras de força, tem 4 barras de força, porque o negativo é bem maior, entendido? Mas esse é o dimensionamento de uma escada espinho de peixe ou uma escada flutuante, beleza? Então até a próxima.